Lição de número 9. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Querido professor, professora, jejum e oração são os temas principais da lição de hoje. Na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos várias referências ao jejum e à oração. Jesus, o Filho de Deus, teve uma vida de oração e jejum, depois de falar como exercer a prática religiosa de ajudar os outros com ofertas, sem buscar exibir a justiça própria. Nosso Senhor prossegue com o segundo ensino envolvendo a oração dirigida ao Pai. Nessa segunda sessão de Mateus, iremos entender que para orar e jejuar da maneira correta é preciso passar pelo novo nascimento e depender constantemente da graça do Senhor para não sermos tentados no campo da autoadoração e da autoperfeição, pois o pecado não é só uma questão de ação, atitude. Ele está implantado em nossa natureza. É algo íntimo. Já estudamos isso nas lições anteriores. Olá, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2022, CPAD, Revista dos Adultos, e olhe, o tema do nosso trimestre é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. E já estamos na lição de número 9, cujo tema é Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Eu convido você a estudar conosco esta preciosa lição. Então pegue uma caneta, um lápis, papel para fazer anotações. Hoje temos muitas informações que vão lhe auxiliar no preparo desta aula. Então, convido você agora para irmos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 9, o tema é Orando e Jejuando como Jesus ensinou. O texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3, que diz assim: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. A verdade prática diz assim: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Muito bem, meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de número 5 até o versículo de número 18. Vamos agora para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é conceituar a oração como um diálogo com o Pai. Segundo objetivo, explicar a oração que Jesus ensinou. E o terceiro objetivo, relacionar oração e jejum. Muito bem, meus irmãos, estudaremos os 3 pontos e cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar a oração é um diálogo com o Pai. No segundo ponto, nós vamos estudar a oração que Jesus ensinou. E no terceiro ponto, nós vamos estudar oração e jejum, uma combinação perfeita. Então eu convido você para continuar conosco até o fim desse vídeo. Certamente você será ricamente abençoado por Deus. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos informar os irmãos
que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Então fique conosco, certamente teremos uma aula riquíssima da parte de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da lição. O primeiro ponto, a oração é um diálogo com o Pai. O primeiro tópico diz assim: a natureza da oração. Meus queridos irmãos, como pode o homem comunicar-se com o próprio Deus em qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer situação? Se este é o Senhor de todo o universo e o homem, um pequeno ser que habita em um pequeno planeta, como pode Deus ouvir as orações diárias que pelo menos os quase 2 bilhões de cristãos lhe dirigem diariamente? Os críticos dizem que a oração é válida porque é emocionalmente saudável para quem ora. No entanto, aqueles que oram corretamente estão convencidos de que sua oração chega de fato até Deus. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Salmo de número 94 e o versículo de número 9. O segundo tópico da nossa lição diz assim, irmãos: como os homens de Deus viam a oração. Não precisamos, irmãos, recorrer às obras clássicas cristãs para encontrarmos homens que viveram em oração. Na Bíblia, vemos homens que sempre desenvolveram no seu viver diário uma vida de oração a Deus. Aprendemos por meio de passagens do Antigo Testamento que os homens desenvolviam comunhão com Deus por meio da oração. Veja, por exemplo, os patriarcas oravam ao Senhor, faziam intercessões em favor e para o bem dos outros. Dessa forma, irmãos, agiu Abraão, Gênesis capítulo 18. Não somente ele, mas assim também procedeu Moisés, que orou e intercedeu em favor de Israel. Você deve estar lembrando também de Jó, que Jó orou em favor de seus amigos. Há que se analisar ainda que os homens de Deus faziam orações de petição, orações de gratidão, de louvor, de perdão, de comunhão e de ações de graças em um ato de devoção a Deus. Meus irmãos, as orações faziam parte das liturgias e, além disso, se tinha a prática das orações diárias que eram desenvolvidas pelos servos de Deus. Veja Atos capítulo 3, versículo 1. Agora, nós podemos também analisar que nas páginas do Novo Testamento, a oração era algo presente na vida particular e comunitária da igreja. Você sabia disso? Logo que lemos em Atos capítulo 1, versículo 4, vemos que a igreja já nasce envolvida na oração. E em quase todos os capítulos desse livro de Atos se notam as orações coletivas, o que também é reforçado em Tiago capítulo 5, versículo 13 até o versículo de número 18. Diz assim o texto: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração da fé curará o doente. Veja isso, irmãos, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Veja o que diz o versículo de número 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Resultado, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez. Resultado, e os céus enviaram chuvas e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta,
Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É importante dizer, irmãos, que a igreja primitiva sabia muito bem sobre o poder da oração. Cedo eles tomaram consciência do que poderiam acontecer quando oravam. Por meio da oração, eles venciam lutas, venciam crises, por meio da oração, venciam contrariedades, situações adversas. Agora, meus queridos irmãos, vamos estudar o terceiro tópico do primeiro ponto, que fala sobre a maneira de orar. Meus irmãos, em relação à maneira certa de orar, é preciso que o cristão saiba que o mais importante não é a postura. Podemos ver, irmãos, que na Bíblia homens e mulheres de Deus oraram nas mais diversas posições. Oração em pé, oração ajoelhado, prostrado no chão, deitado na cama, assentado, pendurado na cruz. Meus irmãos, Deus nunca disse: orem nessa posição. Para Deus, o que vale não é a postura, e sim os motivos. Se forem sinceros, verdadeiros, buscarem priorizar o reino, a resposta é certa. Meus irmãos, nós estivemos falando outrora que a postura não importa tanto, porém, há uma coisa que eu preciso aqui levar em consideração. A oração de joelho representava duas atitudes. Primeiro, humildade. Segundo, entrega absoluta a Deus. No demais, irmãos, é verdadeiro o que Jesus disse, que seja a posição que for, se o coração não for puro, a oração não terá resultado, pois muitos honravam apenas com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição está maravilhosa e eu convido você para estudar conosco o segundo ponto da nossa lição, que diz assim: a oração que Jesus ensinou. E o primeiro tópico: Jesus não condenou a oração em público. Isso mesmo, meus irmãos, ao lermos Mateus capítulo 6 e versículo de número 5, que diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ao lermos esse texto aqui, irmãos, atentamos para algumas coisas importantes. A primeira é que o hipócrita gostava de orar em pé, ficava nas sinagogas e esquinas das ruas. Estar ou fazer oração em pé, veja, isso era algo normal naquele tempo. Aliás, segundo alguns estudiosos, em alguns momentos, orar de joelhos em tais lugares seria visto como um ato de ostentação. Os judeus usavam praticamente três posturas na oração: em pé, de joelhos e prostrados, e eles faziam isso olhando para o templo, para o santo templo, em direção a Jerusalém. Veja, irmãos, que histórica e biblicamente falando, essa prática perdurou entre eles, inclusive na igreja primitiva. Em relação à palavra praça, que não tem base no grego, falava de ruas, ou então de estradas largas, fazendo assim oposição às ruas estreitas. Como era o local em que se concentravam mais pessoas, era um prato cheio para os que gostavam de fazer espetáculos religiosos, procuravam as ruas largas onde havia um maior fluxo de pessoas. Eles sabiam os horários em que o movimento de pessoas seria bem maior e, de modo proposital, irmãos, se postavam eles nas praças, nessas ruas largas, para serem vistos pelos homens. Essa postura revela egoísmo e hipocrisia. Em momento algum, nosso Senhor Jesus combateu a oração em público. Inclusive, Paulo falou que podemos orar em todo o lugar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Porém, o que Jesus combate drasticamente é a intenção impura e pecaminosa de certos judeus escolherem lugares apenas para chamar a atenção dos outros para suas práticas religiosas. Meus queridos irmãos, o segundo tópico fala assim: Jesus quer
que sejamos discretos, isso mesmo. Como servos de Cristo Jesus, meus irmãos, podemos adorá-lo em oração, em casa, nas praças, nas ruas, mas em seus ensinos quanto à temática, ele requer que tenhamos os motivos corretos, os motivos certos, sem espetáculos ou sem exibições como atores religiosos. Meus irmãos, é lamentável dizer, mas uma boa parte de irmãos gosta de se exibir religiosidade no quesito oração, apenas para que outros o vejam e digam: esse aí é crente mesmo. A prática da oração com intenção egoísta é prejudicial para o convívio espiritual, pois destrói a sua pureza, visto que esta não está sendo feita para Deus, mas para o benefício daquele que ora. Veja, meus queridos irmãos, em Mateus, no capítulo 6, e o versículo de número 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai e vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Nesse texto aqui, irmãos, Jesus quer que sejamos bem discretos na oração. Aqui aparece a palavra quarto. No grego mais antigo, o termo significava o depósito ou a dispensa do administrador da casa, lugar onde ninguém suspeitaria encontrar alguém orando. Só o administrador tinha acesso àquele lugar, pelo que era um lugar privativo dele. Mais tarde, a palavra passou a ser usada para indicar qualquer sala privada no interior de uma residência ou uma sala particular. Nesse lugar é que se deve orar, onde ninguém nos vê, onde ninguém vai nos encontrar. Com esse ensino, Jesus faz contraste com os lugares públicos onde era costumeiro ver orando as autoridades do povo, quer nas sinagogas, quer nas ruas principais, nas ruas largas. Veja que Jesus disse: fecha a porta, para frisar mais ainda a lição. Não devia ser apenas o lugar onde nenhum outro pudesse entrar, mas também não se deveria deixar a porta aberta para que outros o vissem. E isso é muito interessante, irmãos, compreender o que o texto está nos afirmando. Vamos ao terceiro tópico do nosso ponto. Não useis de vãs repetições. Não devemos pensar que Deus vai nos ouvir por causa das nossas muitas repetições, não é verdade, irmãos? Alguns acham que quanto mais palavras, mais a oração terá valor. Nem se deve achar que por usar muita repetição se poderá cansar a Deus para forçá-lo a responder. Nada disso. Se procedermos assim, estamos agindo como os gentios pagãos agiam. E eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, que é um dos pontos muito importantes da lição de número 9, que fala sobre oração e jejum. E o primeiro tópico, oração e jejum, uma combinação perfeita. Meus queridos irmãos, é importante afirmar que em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. E eu deixo aí na tela para que você possa ler todas essas referências posteriormente. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação da parte de Deus. Vamos para o segundo tópico, que diz assim: o aspecto bíblico sobre o jejum. Meus irmãos, é importante afirmar que na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade de jejum. O primeiro evento é o ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Daniel capítulo 9, versículo 18, Jonas capítulo 3, versículo 5. Segundo, o da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha, ou até mesmo uma ameaça.
E o terceiro evento que levava os judeus para a prática do jejum, o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso, irmãos, do envio de missionários e a escolha de homens para a obra de Deus. Veja Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, que você vai encontrar ali a igreja de Antioquia orando e jejuando no envio dos missionários. Também, meus queridos irmãos, é importante dizer que na lei mosaica havia o jejum anual, ou seja, o jejum no dia da expiação nacional. Você vê isso em Levítico, capítulo 16, versículos 29 ao 34. Essa prática se multiplicou em diversas formas, como, por exemplo, jejum do nascer ao pôr do sol, jejum de 7 dias, jejum de 3 semanas, de 40 dias, jejum nos meses quinto ou no sétimo mês. Diante disso, irmãos, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, o que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus, que se orgulhavam por jejuarem 2 vezes por semana e mostravam o rosto contristado. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual fora enviado pelo Pai, jamais por mera tradição. Meus irmãos, vamos para o nosso terceiro tópico, que diz assim: o ensino de Jesus sobre o jejum. É importante afirmar que Jesus não somente falou sobre o jejum, mas também praticou. Em seu ensino, não estava sendo contra o ato de jejuar, pelo contrário, combatia as atitudes e comportamentos errados dos legalistas do seu tempo. Ao praticar o jejum, muitos judeus faziam na intenção simplesmente de obterem o reconhecimento por parte dos homens, receber deles os aplausos e, para que seus objetivos fossem alcançados, apresentavam-se com seus rostos melancólicos, sujos, isto é, qualquer coisa que pudesse causar impacto nos que olhassem para suas fisionomias. Alguns, veja isso, irmãos, se vestiam como se estivessem de luto, buscavam ser atores para serem louvados, mas era simplesmente hipocrisia. Jesus ensina como realmente deve ser o nosso jejum, mostrando que a primeira coisa a ser feita, quando alguém resolve fazê-lo, deve se ungir a cabeça. Interessante analisar que nesse ato de lavar e ungir o rosto era sinal de alegria. Poderia também representar preparação para ir a alguma festa, mas aquele que queria exibir-se ao fazer jejum sempre iria mostrar-se, sabe como, irmãos? Triste, melancólico, pois anelava ser visto por todos como estando em jejum. Nesse caso, o jejum se findaria nele mesmo, pois não estava sendo feito com propósito realmente espiritual. Veja, meus queridos irmãos, que Jesus não aprovou a forma como os judeus no seu tempo observavam o jejum, pois queriam a aprovação pública, sendo que o jejum deveria partir da própria pessoa com total discrição, com alegria, não é verdade, irmãos? No secreto da alma, você concorda? Sem jamais querer se exibir espiritualidade. Ao fazer o uso da expressão em secreto, Jesus queria dizer que nunca se deveria fazer essas coisas piedosas querendo a aprovação dos olhares dos homens. E como seriam atos piedosos, deveriam ser feitos, sabe como, irmãos? Com amor, com reverência, temor a Deus e total devoção. Portanto, esse terceiro ato de piedade, ensinado por Jesus Cristo, que é o jejum, deve ser realizado como ato para se dedicar mais a Deus. Seu real objetivo é nos conduzir mais à oração e nos ensinar a ter autodisciplina. O jejum só tem efeito salutar e resultados maravilhosos quando é feito para Deus. Então, aprenda essa lição
Compartilhe essa lição com seus alunos na sala de aula. Portanto, o homem não pode acrescentar nada. Meus irmãos, é importante ainda afirmar que o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Essas duas funções, elas andam lado a lado. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista, secularista. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e aguardo você na próxima semana. Que Deus vos abençoe sempre.